O que Deus mais quer de você? Graça e paz, irmãos. Hoje quero falar de um assunto muito importante que é o nosso relacionamento com Deus. Antes disso, queria pedir que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal para toda vez que a gente postar um vídeo você recebesse. Então a pergunta é, o que Deus mais quer de nós? Quando falamos de Moisés, todos conhecem a história de Moisés, aquele que abriu o mar, tirou o povo de Israel do Egito, todas aquelas coisas. Quando falamos de Moisés, a primeira coisa que vem à nossa mente é isso, que Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, que Moisés abriu o mar, que Moisés lançou as pragas sobre o Egito. Mas eu queria falar algo mais além disso, que quando nós falamos de Moisés, temos que lembrar de uma outra coisa. Eu queria ler um versículo antes de falar o que é essa outra coisa, que está lá em Êxodo 33, capítulo 11. Diz assim: O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés falava com Deus face a face. Vou ler um outro texto. Êxodo 33, um pouquinho mais para frente, capítulo 18. Então disse Moisés: Peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: Diante de ti farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar, perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então a pergunta é, o que era mais importante na vida de Moisés? O que ele fazia? Não. Era o relacionamento que ele tinha com Deus. Aqui fala no 11. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com um amigo. Moisés tinha um relacionamento tão profundo com Deus que ele era considerado como um amigo para Deus. Aí a gente não pode colocar o carro na frente do boi. Por quê? Quando nós colocamos as obras na frente do relacionamento, as coisas ficam confusas. Tem um livro que chama Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. Esse livro trata desse assunto. É um livro de estudos. E ele fala bem claro. Se você colocar o serviço à frente do relacionamento com Deus, as suas obras vão ser frustradas. Por quê? O relacionamento vem primeiro, depois as obras. O relacionamento é você se relaciona com Deus e as obras Deus entrega para você fazer. Mas não é isso que vemos nas igrejas hoje. Pessoas querendo melhores cargos, pessoas lutando pelo reconhecimento, brigas, confusão por causa de cargo, por causa de reconhecimento, por causa de pessoas que querem tocar melhor, pessoas que querem cantar melhor, pregar melhor. Isso é tudo ilusão. Isso temos que fazer, mas com uma ordem de Deus. E primeiro vem o relacionamento. Por isso que eu fiz a pergunta. Quando perguntamos de Moisés, falamos sobre Moisés, já vem na nossa mente o quê? O relacionamento com Deus? Não. Primeira coisa vem mar aberto, povo do Egito saindo e todas aquelas coisas que aconteceu, as pragas e tudo mais. Mas nós esquecemos do relacionamento profundo que Moisés tinha com Deus. Esse relacionamento profundo que Moisés tinha com Deus trouxe o quê? Todas as obras que Moisés fez em Deus. Então, quando você estiver numa igreja, avalie o seu relacionamento com Deus para você começar a fazer alguma coisa. Depois você vai estar pronto para obedecer e fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer. O apóstolo Paulo ele ficou muitos anos sendo preparado para poder fazer a obra que ele tinha, que era uma obra grandiosa missionária. Aí você pode dizer assim, Moisés tinha esse relacionamento com Deus, mas não sou Moisés. Moisés tinha um nível mais profundo, Moisés era outro nível. Não, e eu vou falar por quê. Vamos ler um texto aqui, que está lá em
Mateus 11:11 diz o seguinte: Jesus estava falando aqui de João Batista. Para quem não sabe, João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Depois disso, Jesus veio e criou o quê? Uma nova linhagem de serviços a Deus baseada no nome de Jesus, que não existia antes. Jesus trouxe uma nova revelação de serviço a Deus, de relacionamento com Deus. Então, João Batista, Jesus está falando sobre ele aqui, diz assim: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que Jesus quis dizer? Jesus estava dizendo, os nascidos de mulher, as pessoas, não existe maior do que João. Mas ele disse, o menor no reino de Deus é maior do que João. Por quê? Os profetas do Antigo Testamento não tinham uma revelação que nós temos hoje, que está lá no versículo Colossenses 1:27, que nós temos esperança da glória. Colossenses 1:27 diz assim, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em nós e a esperança da glória. Os profetas não tinham essa esperança da glória. Jesus trouxe a esperança da vida eterna. Jesus é a revelação de todos os segredos de Deus, que os profetas não tinham. Por isso que o menor no reino de Deus é maior do que esses profetas. Então, não existe como nos comparar com Moisés. Aí você fala, Moisés era um servo, se realmente era. Só que nós temos hoje mais revelação do que Moisés tinha. Então nós podemos nos relacionar abertamente, porque Jesus já rasgou o véu do templo. Jesus já abriu o céu e entregou o nome dele para nós, para que através do nome dele a gente chegue na presença de Deus, no Santíssimo. Então hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Aí a pergunta continua, o que Deus mais quer de nós? Ele quer o relacionamento, só isso. A partir desse relacionamento, que é a oração, obediência e todas essas coisas que nós já sabemos, uma vida fugindo do pecado com todas as suas forças e amando a Deus sobre todas as coisas. Esse relacionamento vai fazer você ser uma pessoa que está pronta a ouvir a voz de Deus para poder servir a Deus. Senão, o que vai acontecer? Você vai colocar a obra na frente, aí você vai querer pregar, fazer todas essas coisas que nós já sabemos, atropelando. E corre o risco de fazer coisas que Deus não autorizou fazer. Então, quando você coloca o relacionamento, você está pronto para ouvir e obedecer, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Você vai estar preparado, porque vai ser tudo entregue mediante a fé. Deus nunca vai entregar além da sua fé, daquilo que você comporta. Aí você vai conseguir executar a obra. Então, quando perguntar sobre Moisés, a primeira coisa que tem que vir na nossa mente é o relacionamento profundo que Moisés tinha com Deus. E não só Moisés, Abraão, Davi, Jesus e todos os outros servos do Senhor que fizeram um bom trabalho no reino de Deus, na obra de Deus, foram pessoas que se relacionaram profundamente com Deus. Então, se você não tiver seu momento devocional, se você não tiver seu momento de oração, de ouvir a voz de Deus, como Jesus disse, feche a porta do seu quarto e vai e ore. Se você não tiver esse momento e querer fazer muito para Deus, saiba que as suas obras correm o risco de se tornar uma frustração no seu coração. Mas quando você obedece através de ouvir a voz e poder obedecer essa voz, aí você vai executar uma obra maravilhosa de Deus. Aí você vai ter um testemunho. Aí você vai ter uma palavra para dar. Aí você vai ter um caminhar com Deus para você contar aquilo que aconteceu. Nós podemos ver isso na vida de pessoas que se encontraram com Jesus ali naquele momento, como aquele gadareno endemoniado que ficava no cemitério e Jesus curou ele. Ele queria seguir Jesus. Jesus falou, não, vai agora e conte o que Deus fez. Ele teve uma experiência, ele se relacionou com Deus ali e foi contar o que Deus fez. E tantos outros que foram curados, Jesus falou, não, vai e mostre para o sacerdote, vai e faz isso. E foram testemunhar. O nosso testemunho é a arma mais poderosa contra o inimigo, para quebrar muralhas, para quebrar barreiras na vida das pessoas que Satanás construiu. Então, quando perguntarem sobre você, você vai ser reconhecido pelo que você faz ou porque você é um servo de Deus que se relaciona com Deus. Então, tem que ser pelo aquilo que você
se relaciona com Deus. Porque Moisés, Deus, ele sempre lembrava de Moisés, se você vai ler na Bíblia, como alguém que foi fiel, como alguém que obedeceu, como alguém que se relacionou com ele. Então, o nosso objetivo é relacionamento profundo com Deus. Queria fazer uma oração agora, para que o nosso coração não esteja desejoso de glórias, obras, executar coisas para os outros verem, trabalhar para homens. Não. Que o nosso coração esteja desejoso de um relacionamento completo com Deus, perfeito. Um relacionamento que vai ouvir a voz de Deus e testemunhar, levar a salvação para outros. Senhor Deus, que o nosso coração esteja repleto da Tua palavra, repleto de um relacionamento completo com o Senhor. E que a gente possa, meu Deus, conseguir ouvir a Tua voz. Aí sim vamos fazer uma obra grandiosa na Tua presença. Porque a obra grandiosa não é aquela obra que faz muito, mas é aquela obra que o Senhor entregou para a gente fazer, só isso. E se considerar um escravo inútil e sem valor, mais nada. Faça isso no nosso coração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, irmão? Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.